O nosso planeta é cheio de lugares incríveis e também muito inusitados, inclusive em alguns deles a gente não pode nem entrar. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou falar de 5 destinos curiosos pelo mundo. Oi gente, eu sou a Cíntia e esse é o meu canal Rota de Sonhos. Eu aposto que a maioria dos lugares que eu vou falar aqui hoje você nunca ouviu falar. Tem ilha cheia de cobra, tem grupo de montanhas com um formato bem diferentão, tem ilha que ninguém pode entrar e por aí vai. Se você curtir esse tipo de vídeo, que eu não costumo fazer muito aqui no canal, mas eu acho bem interessante, me conta aqui nos comentários que aí eu faço mais e também não esquece de se inscrever aqui no canal. O primeiro lugar que eu acho que você não vai acreditar que existe é a Ilha da Queimada Grande, que fica em São Paulo. Também conhecida como a Ilha das Cobras, a Ilha da Queimada Grande fica no litoral paulista e por lá só profissionais ambientais e pesquisadores que podem entrar. E adivinha quem são os moradores ilustres dessa ilha? Isso mesmo, as cobras. E a espécie de cobra que mais está presente lá é a jararaquilhoa, que inclusive está ameaçada de extinção. Ela é parente da jararaca continental, só que tem uma pequena diferença, o veneno dela é de 12 a 20 vezes mais forte. E essa ilha inclusive está no ranking de ilhas com mais cobras, está em segundo lugar, tem aproximadamente 2.000 cobras lá, gente, isso é muita coisa. Mas aí você deve estar se perguntando como que essas cobras foram parar lá. Durante a era glaciar, que aconteceu há uns 10.000 anos, só isso, quando a água do degelo começou a cobrir algumas partes de terra, muitos animais começaram a migrar para o continente, mas os que não sabiam nadar acabaram tendo que se adaptar ali às novas condições e ficaram presos na ilha. E uma coisa interessante desse tipo de cobra é que ela é a única aqui no Brasil que vive em árvore. E o segundo lugar inusitado, que inclusive eu acho que você vai querer visitar, é Socotra, que fica no Iêmen, é um arquipélago do Iêmen. Ele é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é realmente um paraíso. Pra você ter noção, o lugar tem o quê? Tem bosque, tem praia, tem deserto, tem oásis, ou seja, de tudo um pouco. E por lá existem muitas espécies de árvores e de animais bem diferentes. A cada 10 espécies de planta, 4 só existem naquele lugar. As amantes de planta iam ficar doidinhas, né? E uma das árvores mais curiosas de Socotra é a sangue de dragão, também conhecida como dragoeiro, que inclusive é a principal fonte de renda do pessoal de lá. E o terceiro lugar super interessante que existe é a cidade antiga de Sigiriya, que fica no Sri Lanka. Assim como Socotra, ela também é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E esse lugar já foi capital do Sri Lanka. Ele foi fundado na era antes de Cristo, quando o rei Kasyapa estava governando. E nessa época o lugar tinha um formato de leão agachado, só que hoje em dia só sobrou a pata dele. Uma coisa interessante é que Sigiriya foi formada a partir do magma de um vulcão extinto. Ela está a 370 metros acima do nível do mar e é cercada por floresta. Então é assim, um bando de floresta e do nada, magma de vulcão extinto que era habitado. Olha que doideira. E para chegar no topo de Sigiriya, você tem que subir mais de 700 degraus de escada e essas escadas ficam ao redor ali do local. E ao caminhar por lá, você vai ver sistema hidráulico super avançado, assim como cisternas que funcionam até hoje. Além disso, tem piscina, tem jardim, tem pintura, passagem secreta. Eu acho incrível imaginar essas coisas sendo construídas antes do período de Cristo, sério. E isso mostra também quanto a gente sabe pouco, né, das civilizações antigas. E esse lugar ficou esquecido, ó, durante séculos, até ser redescoberto por um major britânico que estava simplesmente passeando ali a cavalo e viu esse lugar. Mas só em 1907 que a comunidade internacional teve interesse em pesquisar sobre o lugar. E antes de falar sobre o quarto destino, já vou pedir para você deixar o seu like aqui, porque me ajuda bastante e faz com que esse vídeo seja mais entregue às pessoas. Bom, o quarto lugar é o que mais me desperta curiosidade. É a Sentinela do Norte, que fica na Índia. Nessa ilha existe um grupo de indígenas que vive isolado do mundo. E a gente não sabe quase nada sobre eles. Não sabe que língua é falada, não sabe quantas pessoas vivem lá. Existe uma estimativa aí de 50 a 150 pessoas. Então, o que se sabe sobre os sentineleses? Pescam com arco e flecha, comem javali, raiz, mel, tubérculos. Eles também são considerados hostis ao contato com a nossa civilização e o governo indiano inclusive proíbe que as pessoas entrem nessa ilha, até porque isso é fundamental para que esse grupo de indígenas sobreviva, né? Porque se uma pessoa daqui for para lá, pode carregar várias doenças, enfim, que eles não estão acostumados. Então, nem cogite ir para esse lugar. Se bem que já existiram alguns aventureiros que fizeram isso e se ferraram. Talvez você tenha até ouvido uma história de um norte-americano chamado John Shaw. Ele era um missionário que queria converter os sentineleses ao cristianismo.
Ótima ideia, né, querido? Tentou entrar na ilha ilegalmente e o que aconteceu? Foi assassinado. Mas teve um antropólogo indiano chamado Pandit, que na década de 90 conseguiu ter contato com os sentineleses e não concorda que esse grupo de indígenas tenha fama de ser violento. Segundo o antropólogo, esse povo na verdade só quer proteger a própria existência, o que faz muito sentido, né? Tá dando pra ver que a Ásia tá liderando essa lista aqui de destinos curiosos pelo mundo, né? Então vamos pra mais um deles, que é as Montanhas de Tianzi. Elas ficam na China e existem há mais de 300 milhões de anos, inclusive são consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. E esse nome Tianzi, que eu não sei se pronuncia assim, mas vamos fingir que é, faz parte de uma lenda local. Há muitos séculos, um homem chamado Da Kun decidiu se rebelar contra o governo e criou um novo regime. O reinado dele era nas montanhas e ele mesmo resolveu se intitular Tianzi, que era um nome ligado aos imperadores. Então, quando ele morreu, as pessoas deram esse nome de Montanhas de Tianzi para homenagear esse homem. Se isso é verdade ou não, não sabemos. E caso você tenha reconhecido esse lugar, provavelmente você viu Avatar, porque algumas cenas do filme foram gravadas por lá. Mas como surgiram essas montanhas? Bom, ao longo de milhões de anos, as rochas sofreram erosões e começaram a formar esses picos incríveis. Inclusive, o pico mais alto tem quase 1.300 metros. E as montanhas têm mais ou menos 300 plataformas para os turistas circularem por lá. E dependendo da estação que você for visitar esse lugar, você pode ver neve, pode ver mar de nuvens e, claro, uma vida selvagem muito rica, assim como a vegetação. Olha só quanto lugar interessante que tem no mundo, né? E quanto mais eu fico pesquisando sobre essas coisas, mais eu vejo que eu não sei de nada e não conheço nada. Enfim, espero muito que você tenha gostado desse vídeo e vejo você na próxima. Tchau, tchau!